O Ayrton está em Israel, ele está em Haifa e pode me dar mais informações. Deus queira, viu, Ayrton, que não tenha sido Israel que nega esse ataque ao hospital. Mas os principais sites e jornais disseram que foi um ataque de forças aéreas israelenses. A gente tinha marcado com o representante do governo de Israel para falar aqui às 4 da tarde. Ele desmarcou essa reunião porque, obviamente, devem estar correndo atrás de informações. Ele falaria às 5 da tarde, não é isso, Garrafa? Falaria às 5 da tarde. Ele confirmou agora às 5. Mas eu duvido que ele fale às 5 também, porque eu não sei quando é que isso vai ser confirmado. As informações em Israel é de que o ataque seria um foguete mal sucedido do Hamas que caiu no hospital. Não é? Mas as informações que a gente tem em manchetes do mundo, nos principais jornais, que foi um ataque israelense que Israel desmente até agora, pede para ter cautela, pede para ter calma, para que as fontes sejam checadas. Olha, se é um momento que há para ter calma, é agora. Mas se é um momento em que os belicistas, aqueles que querem a guerra, estão triunfando, esse momento é agora, porque já há a reação dos principais países árabes e acredito que já do mundo inteiro se houve esse ataque por parte de Israel ao hospital, de qualquer lado que seja. Se foi o Hamas está completamente acabado. Se foi o Hamas que mandou foguete e caiu ali, essa guerra termina. Isso aí termina porque ninguém vai apoiar terrorista, né? Como o Hamas, que ataca um hospital. Agora, se foi o Estado de Israel, realmente a guerra só está começando e deve piorar. Eu me lembrei muito da frase que você disse aí de Haifa, que é pertinho da faixa de Gaza, 120 quilômetros da faixa de Gaza, mais ou menos isso. Todo mundo sabe como uma guerra começa, mas não sabe como a guerra termina por causa disso que a gente está vendo agora. Pois não, Ayrton, direto de Haifa, em território israelense, próximo à faixa de Gaza, norte da faixa de Gaza, entre a faixa de Gaza e o Líbano. Pois não, meu amigo Ayrton, a coisa complicou de uma vez agora. Datena, esse discurso de Deus queira que não tenha sido Israel, Deus está fora dessa história, tenha sido Israel, tenha sido quem o próprio Hamas. Não mas se for Israel é mais grave. Deus não queria... O que eu estou querendo dizer é que se for Israel... mas se for Israel é muito mais grave, porque a tragédia já aconteceu, amigo. A tragédia já aconteceu. São 500 vidas que se perdem de forma desumana e simplesmente inaceitável. A tragédia já está consumada. Mas se for Israel quem atacou, os países árabes, obviamente, que poderão se unir e responder a esse ataque. Aí nós teremos guerra quase que total aí na região, que é o que ninguém quer. É essa colocação que eu fiz agora aqui. Que é desumano esse ataque, de quem quer que seja. O ataque é desumano, mas o que eu estou torcendo depois da tragédia é porque que não tenha sido ataque de um Estado estabelecido como Israel. Porque o Hamas é um grupo terrorista. É possível até que faça isso. Agora, Israel, se cometeu esse erro, cometeu um erro grave. Pois não, Ayrton. O mundo está estarrecido, Israel também. Agora estão investigando se foi uma falha do exército israelense ou uma falha da artilharia palestina que estava jogando bombas sobre Israel. Não acredito que nem o Hamas, nem Israel teriam cometido isso propositalmente. Israel tem amanhã uma visita importantíssima do Biden. Seria uma loucura, um horror, fora o que foi já se fosse proposital. Então, pode ter sido um erro de Israel, que seria mais um erro cometido durante essa guerra, se não bastasse a falha de não perceberem toda a preparação feita pelo Hamas, todo o ataque feito pelo Hamas, e agora seria um maior erro da história das forças israelenses. Independente de quem foi, deve-se primeiro... Eu estou torcendo para que não sejam 500, para que sejam 200, se bem que cada morte é uma humanidade que uma morte já é terrível. Cada morte, bombardear um hospital, chegar uma bomba num hospital já é um absurdo que não dá para compreender. Agora, antes de se especular, de se acusar, a gente tem que avaliar bem de onde veio essa bomba. Se for Israel, as consequências serão terríveis
inclusive dentro do país. Devemos lembrar que em 1982, quando forças falangistas entraram dentro de Sabra e Shatila e massacraram cerca de 2.000 cristãos, de 2.000 palestinos, mesmo que tenha sido cometido pelos falangistas cristãos, como Israel cuidava daquela área, 400.000 israelenses foram a Tel Aviv, quando o país tinha cerca de 4 milhões de pessoas, para protestar e exigir a queda de todo o governo do país. Então, aqui também existem radicais, existe um extremismo cada vez maior, a religião está cada vez mais forte dentro de Israel, mas há um componente, uma população humanitária que busca direitos humanos e que ainda acredita na paz muito grande. Então, além de protestar contra os erros do governo, se for revelado que foi uma falha do exército israelense, representará, além de toda a tragédia, a queda imediata deste governo. Olha, seria a única saída, talvez, para a gente não entrar num conflito total aí na região. Se for Israel quem atacou, o governo inteiro de Israel tem que ser colocado para fora do governo, inclusive não só o governo de Israel, mas também comandantes militares. Alguém tem que pagar por isso, porque senão é guerra total. Senão é guerra total, você não tem a dúvida. Se for Israel, não é? Porque a gente está mantendo a manchete aqui, que Israel ataca hospital. Agora, essa manchete, a gente já teve a cautela de dizer várias vezes que Israel está negando e pede para que seja apurado de onde veio a bomba que atingiu o hospital. Quanto a isso, a nossa posição é absolutamente clara. É a manchete que o mundo inteiro está dando praticamente. O New York Times, Datena. Eu acabei de ler no New York Times. O próprio jornal. O New York Times já mudou um pouco o assunto. Assim, ele disse primeiro, ataque aéreo israelense mata 500 pessoas da faixa de Gaza. Depois, ele coloca as notas do governo israelense e do poderio militar israelense, do governo, do braço militar dos israelenses, dizendo que o ataque está sendo apurado e investigado. Tinha uma pessoa que ia falar por Israel aqui antes do ataque, resolveu não falar, porque reuniões estão sendo feitas agora. Vamos ver o que é que pode acontecer. Só um segundinho, Ayrton, porque tem muita gente para falar. Já volto com você. Todo mundo vai ter oportunidade para falar aqui. Vamos às informações do Ayrton, direto de Israel. O Ayrton, todas as colocações que você havia feito antes aqui, nós confirmamos com o porta-voz do exército israelense. A mesma confirmação que o Barão teve do porta-voz que deu uma entrevista mundial. Para nós falou o Rony Kaplan, que é de nascimento uruguaio, nacionalidade uruguaia, que nasceu no Uruguai, mas é israelense e porta-voz do exército israelense. Tudo aquilo que você colocou, ele colocou para a gente, que teria sido um míssil da Jihad Islâmica, em que pese a Jihad Islâmica negar que tenha disparado qualquer míssil. Num momento como esse, é muito difícil a gente acreditar no que falam, não é? Querem guerra. Quem quer guerra vai mentir. Quem quer guerra, quem quer desestabilização da região vai provocar todo tipo de contra-informação. Mas quais são as últimas informações? Você que está pertinho, está a 100 e poucos quilômetros de onde aconteceu essa tragédia humanitária no Hospital Al-Ghazi, na faixa de Gaza, no norte da faixa de Gaza. As imagens da Al Jazeera que você deve ter visto aí são bem significativas. Pois não, mas quais as notícias desse momento? E agora, com o Hezbollah anunciando um dia de fúria, você mesmo disse que o Hezbollah tem um potencial muito maior que o Hamas. Pois não, Ayrton, as informações direto de Haifa, 100 quilômetros de onde aconteceu o que pode ter sido uma tragédia humanitária que pode deflagrar um conflito sem precedentes do Oriente Médio. Pois não, Ayrton. De posse dessas imagens, há uma diferença de narrativas e de interpretações. A própria Al Jazeera diz que Israel mata 500 pessoas em um hospital que atendia milhares de pessoas. Os três principais jornais daqui, Yediot Aharonot, Haaretz e The Times of Israel, afirmam: forças de defesa de Israel mostram que o ataque foi uma falha da Jihad Islâmica. New York Times diz que Israel ataca e mata 500 pessoas, dizem
fontes palestinas. Então, são diferentes interpretações. Quando as imagens forem analisadas, Datena, eu acho que vai ser mais... essas imagens são mais esperadas do que o final de uma Copa do Mundo quando tem o VAR. O VAR no final da Copa do Mundo terá menos efeito do que isso, porque as ruas já estão incendiadas, a gente vê em toda a Europa manifestações, aqui próximo vários países árabes estão com todas as ruas lotadas de pessoas que já dizem que a culpa é de Israel. Então essas imagens serão muito importantes, mas não acredito que elas tenham tanto efeito a não ser para os políticos, né? Porque o povo de cada lugar já assumiu que a culpa, no caso das massas muçulmanas, que a culpa é de Israel e ponto final. Não, e Israel diz que a culpa não é dele, que é do outro. Esse é o grande detalhe. Também agora, as manifestações são intensas e vão passar de intensas a problemas sérios. Você quer ver? Onde é essa manifestação, Vladimir? Da Cisjordânia, quer ver? Tem tiros, ó. Olha, não são manifestações pacíficas, longe disso. Quem quer guerra não é pacífico. E aí tem arma pra caramba. E a partir de um momento como esse, você tem uma tragédia, não é só na Cisjordânia, como você disse, vários países têm manifestação aí, e com esse anúncio de que o Hezbollah vai entrar nessa guerra, pelo menos com um dia de fúria, eu gostaria que você me dissesse quem é o Hezbollah. E, aliás, há informação, Garrafa, não sei se você confirma, que Israel atacou um posto avançado de observação do Hezbollah. Onde foi? Acabou de acontecer, Datena, segundo o jornal Jerusalém Post, que é muito atuante, muito famoso e de credibilidade, e eles informaram até que foi um anúncio feito pela defesa de Israel, que divulgou isso, só que lá a informação chegou até mais rápido. Aviões de guerra atingiram infraestrutura terrorista e um posto de observação do Hezbollah no Líbano agora há pouco, anunciou a Força de Defesa de Israel, portanto é um ataque rápido ao que aconteceu, a esse anúncio aí desse dia de fúria, Datena. Eu não sei, o Ayrton não deve ter ouvido, mas o Garrafa ouviu e muita gente ouviu a minha entrevista com o porta-voz do exército israelense. Eu falava com ele e alguém dizia para ele, olha, disse que tem que acabar a entrevista porque já está bom, você já falou demais e tal, já deu para perceber que alguém estava falando com ele. Quando eu citei a questão do Hezbollah, ele disse o seguinte, nós não queremos guerra com o Hezbollah, que tem sido a posição oficial do exército israelense desde o início. Mas no meio da conversa, eu fiz uma pergunta que eu acho que foi capital. Né? Eu falei assim, mas se houver o ataque do Hezbollah e de outros países, ele falou assim, olha, se houver esse ataque, nós estamos preparados para rechaçar esse ataque do Hezbollah e qualquer outro, e eu temo pelo futuro deles. Tipo assim, quer briga? Vamos ter briga. E já há essa informação do ataque das forças israelenses a um posto avançado, que você deve ter a confirmação aí, por parte do exército israelense ao Hezbollah. Esse ataque seria perto de você em Haifa? Porque parece que você está aqui distância da fronteira do Líbano. Você disse que vê o Líbano daí, teria sido perto. A 36 quilômetros. 36 quilômetros. A 36 quilômetros aqui de Haifa. Pois é, a distância que eu tenho daqui para minha casa. Sim, desde o começo, todo mundo diz que essa guerra não interessa nem para Israel, nem para o Hezbollah e nem para o próprio Líbano, obviamente. Mas, como eu falei antes, a gente sabe como começa e não como acaba. Todos esses incidentes, até mesmo o que acontece em Gaza, essa morte de 500 pessoas, seja de quem for a culpa, e provavelmente não foi culpa de Israel, é quase certo que não tenha sido, isso incendeia as ruas árabes do mundo inteiro e é um potencial ainda maior para que comece uma guerra aqui na fronteira norte. Olha, eu acompanhei dentro do WhatsApp. Dentro desse raciocínio seu, a Primeira Guerra Mundial simplesmente foi deflagrada pelo um ataque isolado ao arquiduque Ferdinando. Sim. Uma pessoa morreu e não havia meios de informação como tem hoje. Acontece agora, em um minuto o mundo inteiro está sabendo. Demorou para se ter aquela informação e isso deflagrou um ataque a um chefe de Estado, deflagrou uma guerra sem proporções. Dizem que muito mais desumana, matou menos gente, mas muito mais desumana, que usaram
tática de guerra de fronteira, corpo a corpo, gás mostarda e daí por diante. Se uma pessoa morta deflagrou uma guerra com a Primeira Guerra Mundial, que foi terrível, você imagina a morte de 500 pessoas no hospital, sob que pretexto, a gente não pode ainda dizer qual é, marcar definitivamente, apesar de Israel negar, dizer que não foi ele, de ter imagens que provariam que não teria sido disparado por Israel esse míssil, que o míssil foi abortado e caiu no hospital. Quem quer guerra vai procurar guerra. O Hezbollah estava pertinho de entrar na guerra e pelo jeito vai conseguir. Aí em Haifa você já percebe que há esse aumento de bombardeios ou não? Aqui em Haifa não, mas eu acompanhei grupos de WhatsApp aqui da rua, aqui do prédio. Primeiro todo mundo chocado e falando mais ou menos assim: Oxalá não seja nosso, não deve ter sido nosso. Se for, não é intencional, mas que erro grave, mas não deve ter sido nosso. Agora existe uma certa comemoração, não pelo fato da morte de 500 pessoas, mas pela suposta prova de que não foi um erro do Estado de Israel. Escuto as pessoas dizendo, olha, é menos mal, mas é uma lástima que isso vai incendiar as ruas. Então, todo mundo só fala disso nos grupos de WhatsApp do meu prédio e da minha rua. Você disse muito bem também, e a gente entende isso de uma maneira muito clara. Esse foi o fator preponderante desde o início dessa guerra, invasão, desde dos ataques terroristas do Hamas ao Estado de Israel, depois a posterior invasão da faixa de Gaza. Esse foi o fator preponderante, que é a morte de muita gente no mesmo local e num hospital, que é simplesmente inaceitável. Você vê que mesmo dentro de Israel, o pessoal que mora em Haifa, do grupo de WhatsApp do Ayrton, dizia o seguinte, olha, mas será que fomos nós? Será que foi um erro grave? Será que foi um erro grave que aconteceu? E mesmo se foi um erro grave, quais serão as consequências? Havia dúvida aí mesmo em Israel. E mesmo com esse vídeo que parece provar que não tenha sido força israelense que atacou, quem tem interesse em guerra, com 500 mortos dentro de hospital, vai aproveitar esse tipo de tragédia para provocar essa guerra, talvez, numa consequência inimaginável. Ayrton, você que vive aí já há um bom tempo, você está num bunker nesse momento falando comigo, pertinho da zona de conflito, muito perto da zona de conflito. O que é que poderia, em último caso, abortar uma guerra ainda maior, de proporções maiores, que nós estamos à beira dela? Pois não, Ayrton? Eu estou na sala da minha casa, eu tenho um bunker dentro do apartamento, vou em um momento específico, caso aconteça a guerra, mas por enquanto estou na sala. Se o Ayrton desaparecer, porque ele foi para o bunker. Se o Ayrton a qualquer momento desaparecer, porque ele está correndo para o bunker, toda a casa lá tem um bunker, é um quarto especial, reforçado, super reforçado, que resiste a explosões e tal, explosões até determinado tamanho, mas é um quarto reforçado que todo mundo tem dentro de casa e quando a coisa ficar apertada, eles vão para o bunker. Por enquanto, se ele está na sala é porque nós estamos um pouco mais tranquilos. Mas, pois não, Ayrton, pode continuar. O que se espera são dois fatores. Um, que o Hezbollah, apesar de todas as ameaças, todas essas trocas de foguetes, faça jogo de cena, mas que para mostrar que apoia o Hamas, mas que no fundo não quer a guerra. Claro que todos esses acontecimentos podem mudar isso. E outro fator é a vinda do presidente norte-americano, dos porta-aviões que deem um recado claro, tanto para o Hezbollah quanto para o Irã, não entrem na guerra, que nós estaremos com Israel. Então, é uma tentativa de dissuasão para que não haja a guerra. Então, esses dois fatores que são os que mais contribuem para que a guerra talvez não aconteça. O porta-voz foi contundente, viu, Ayrton? Eu não sei se você estava ouvindo, mas o porta-voz do exército israelense foi contundente. Ele foi brando, porém contundente. Ele repetiu, nós não queremos que o Hezbollah nem ninguém entre na guerra, mas nós estamos preparados para a guerra. Se ela acontecer, eu temo pelo futuro deles. Foram as frases que ele usou aqui.
São frases colocadas de uma forma branda, mas duras. Tipo assim, se eles quiserem guerra, eles vão ter guerra, porque nós estamos preparados para isso, mesmo porque Israel não tem muita alternativa. Se atacarem Israel, o Israel não pode perder guerra, porque acaba Israel, é isso. É questão de defesa do Estado, do país, é mais ou menos isso. Pois não, Ayrton? Hezbollah ele é muito poderoso, claro que não é como o exército israelense, mas ele tem muito mais poderio do que o Hamas, muito mais foguetes, muito mais pessoas, e também tem combatentes que passaram vários anos na Síria, Ayrton, então é um exército... Só um segundinho, porque tem imagens do Air Force One, acho que já preparado para voo.